Mais uma vez, meus irmãos, a paz do Senhor. Eu quero convidá-los para um texto bíblico, Evangelho de Jesus, segundo relatou o evangelista João, capítulo de número 21. João, capítulo de número 21. Nós estaremos lendo alguns versículos da palavra de Deus. Quero agradecer a Deus por esta oportunidade que o Senhor me concede de mais uma vez estar aqui para transmitir a palavra de Deus. E eu creio que Deus tem uma palavra para todos nós aqui nesta noite, como foi na noite de ontem. Deus falou conosco, e se os irmãos têm percebido, todos os cultos que nós estamos prestando ao Senhor nosso Deus, Deus tem falado tanto através dos louvores, como através da ministração da sua palavra. Deus tem avivado os nossos corações. João capítulo 21, o texto diz: depois disso, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos, junto ao mar de Tiberíades, ou mar da Galileia, e manifestou-se assim. Estavam juntos Simão, chamado Pedro, Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu, Tiago e João, e outros dois dos seus discípulos, que a Bíblia não cita o nome deles. Disse-lhes Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe eles, os 6, também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e aquela noite nada apanharam. Versículo 4. E sendo já manhã, Jesus se aproximou ou apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Disse-lhes, pois, Jesus: filhos, tendes alguma coisa de comer? Responderam-lhe, não. E ele lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Lançaram-na, pois, e já não a podiam tirar. Repita comigo: lançaram-na, pois, e já não a podiam tirar. O motivo? Pela multidão dos peixes. Então aquele discípulo a quem Jesus amava, a saber, João, disse a Pedro: é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. E os outros discípulos foram com o barco, porque estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados, quase 100 metros, levando a rede cheia de peixes. Logo que saltaram em terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima e pão. Disse-lhe Jesus: trazei dos peixes que agora apanhastes. Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. Sendo tantos, não se rompeu a rede. Disse-lhe Jesus: vinde, comei comigo. E nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Chegando, pois, Jesus tomou o pão e deu-lhe semelhantemente o peixe. E já era a terceira vez que Jesus
se manifestava aos seus discípulos depois de ter ressuscitado dos mortos. Versículo 15, depois de terem jantado, em outras versões, depois de terem comido, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que a estes? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta os meus cordeiros. Amém? Meus irmãos, esse texto é conhecido por demais, por todos nós. Capítulo 21 do Evangelho segundo o relato do evangelista João, é o capítulo que registra a restauração do ministério do apóstolo Pedro. Os capítulos anteriores, como o capítulo de número 19, como também o capítulo de número 20, se refere à morte e ressurreição de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós sabemos que João, relatando o capítulo de número 21, ele está mostrando que Jesus se manifestou depois de ter ressuscitado dos mortos pela terceira vez. E nesta aparição de Jesus aos seus discípulos junto ao mar da Galileia, o contexto que ora acabamos de ler, do texto ora lido, está se referindo de 7 dos seus discípulos que foram para o mar da Galileia a fim de pescar. Mateus capítulo 4, versículos 18 e 19, registra a chamada de Jesus para Pedro, como também para o seu irmão André. Quando Jesus anda pelas praias do mar da Galileia, ele avista um barquinho e ele percebe que aqueles pescadores, eles tinham força, vigor, entusiasmo ao pescar, porque eram pescadores profissionais do mar da Galileia. Jesus percebe o esforço deles e Jesus entende que eles seriam úteis para o seu ministério. Não para pescar peixes, mas para pescar almas. Jesus disse: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. O texto diz que Pedro, ele deixou a sua rede, Pedro, ele deixou a sociedade de pesca que tinha com João e com Tiago, e seguiu a Jesus pelo caminho. Por 3 anos e 6 meses, Pedro, ele começa a vivenciar a experiência de estar ao lado do mestre. Ele começa a vivenciar e desfrutar daqueles momentos importantes de que Jesus se manifestou na terra com o seu ministério de 3 anos e 6 meses, curando os enfermos, limpando os leprosos, ressuscitando os mortos e anunciando o evangelho aos pobres. Mas no capítulo de número 19, Jesus morre na cruz, mas a promessa era de que ao terceiro dia ele ressuscitaria dentre os mortos. Mas agora, após a morte e ressurreição de Jesus, Pedro está triste. Pedro está querendo entregar a sua carteirinha de apóstolo, de discípulo. Pedro está querendo voltar à sua vida antes de conhecer a Jesus. E o texto é claro, no capítulo 21, que estava Pedro, estava
também Tomé, estava Natanael, os 2 filhos de Zebedeu, Tiago e João, e outros 2 discípulos que a Bíblia não cita os seus nomes. No total, 7 discípulos. E Pedro, que já estava desanimado, Pedro, que já queria voltar à sua profissão de pescador, Pedro, que não queria mais seguir com o evangelho que foi proposto a ele anunciar, ele diz: eu vou pescar. Quando Pedro diz eu vou pescar, olha que Pedro era um homem influente. Aonde ele chegava, ele conseguia influenciar as pessoas. Ele diz: eu vou pescar. Os outros 6, ao ouvirem a expressão de Pedro, vou pescar, o que eles disseram? Nós iremos com você, Pedro. E Pedro diz: então, bora lá, vamos pescar. Com esta atitude que Pedro está tendo, de ir pescar, ele está pecando, e não somente pecando, mas também levando os outros 6 a pecarem. Porque uma vez que eles foram chamados para ser pescadores de homens, era para ser até a morte. A pesca deveria ficar de lado, a profissão deveria ficar de lado, porque o próprio Jesus os vocacionou, não mais para ser pescadores de peixes, mas para ser pescadores de almas. Quando Pedro diz eu vou pescar, ele não somente está pecando, mas também está induzindo os outros 6 discípulos a também tomarem a mesma atitude. Nós também iremos contigo, não queremos saber de ser discípulo, nós queremos pescar. E o texto diz que os 7 entraram dentro do barco. Levaram todo o aparato de pesca, as melhores redes, escolheu o melhor barco, escolheu a melhor noite e entraram mar adentro e lançaram as redes a noite toda e não pegaram um peixe sequer. O mar naquela noite não estava para peixe. Mas a Bíblia diz que de manhãzinha, versículo 4, sendo já manhã, quase 6 horas da manhã, apresentou quem na praia? Jesus. Interessante que Jesus poderia se apresentar às 2 horas da manhã, ou quem sabe às 3, às 4, às 5 da manhã, mas Jesus se apresentou de manhãzinha, quando o sol estava nascendo. Pastor Tiago, por que Jesus se manifestou só de manhãzinha? Porque Jesus queria que eles se esgotassem. Jesus queria que eles usassem toda a sua técnica de pesca, toda a sua habilidade, todos os seus melhores aparatos de pesca, para chegar de manhã e entender que se Jesus não estiver no barco, você pode ser profissional, você pode entender de pesca, você pode ter a melhor rede, você pode usar toda a sua inteligência. Se Jesus não estiver no barco, não adianta nada. Se Jesus não estiver no barco, não vale nada. E muitas vezes Jesus deixa nós lançarmos a rede a noite toda. Varamos a madrugada tentando, insistimos, e Jesus deixa nós ficar esgotados. Quando nós chegamos à conclusão de que não tem mais jeito, não tem mais solução, Ele se apresenta na praia do Mar da Galileia de manhãzinha, para mostrar que Ele tem controle no mar, nos peixes, no céu e na terra. Jesus se apresenta de manhãzinha, pastor Gedaías. Jesus apresenta-se quando o sol está nascendo. E eles já estavam cansados de lançar as redes, os 7, cansados de lançar as redes.
Quando Jesus olhou para eles, Jesus disse: filhinhos ou filhos, tendes alguma coisa de comer? Ou vocês pegaram algum peixe durante esta madrugada? É uma pergunta de Jesus aos seus discípulos. E eles responderam: não pegamos nada. Eles mesmos reconhecem o fracasso. Nós não pegamos nada. Depois que eles reconhecem o fracasso, é aí que Jesus vai se manifestar na vida deles. Jesus disse então: lança a rede à direita do barco. E o texto diz que eles lançaram a rede e já não podiam tirar pela multidão dos peixes. Aí eu pergunto: o mar era outro ou o mar era o mesmo? O mesmo. Os discípulos eram outros ou eram os mesmos? Os mesmos. O barco era outro ou era o mesmo? O mesmo. As redes eram outras ou eram as mesmas? As mesmas. O que mudou foi a direção. Jesus nessa noite tem uma direção nova para a tua vida. Se você recebe esta palavra, levante a sua mão e glorifique o nome do Senhor Jesus. Talvez você tentou de todas as formas, de todos os jeitos, de todas as maneiras, e você não conseguiu, você não teve êxito, você não teve sucesso, mas Jesus te trouxe aqui nesta noite de domingo para falar ao teu coração: hoje estou mudando a direção, hoje eu vou te dar uma direção nova, um rumo novo, um caminho novo. Levante a mão quem crê nesta palavra. Tem direção nova para a tua vida nesta noite. E o texto diz que já não podiam tirar pela multidão dos peixes. Então Pedro, até então não reconheceu que era Jesus, mas o discípulo a quem Jesus o amava, por nome de João, ele olhou e pensou: só pode ser ele, porque um homem aparecer de manhãzinha, depois de nós havermos lançado a rede a noite toda e não pegar nenhum peixe sequer, aí aparece um homem do nada, manda a gente lançar a rede do lado direito do barco, a gente joga e pega uma grande quantidade de peixe. Eu só conheço um que tem poder de fazer isso. Pedro, é ele quem, João? É Jesus, é o Senhor. Quando João diz, é ele, Pedro largou a rede. Pedro, quando forçou a visão para o mar, para a praia do mar, ele percebeu que era de fato Jesus. Já vem na mente de Pedro o dia em que Jesus o chamou para ser pescador de homens. Lembra que foi na mesma praia e foi no mesmo mar que Jesus chamou ele para ser pescador de homens? Jesus agora se manifesta a eles na mesma praia, no mesmo mar que há 3 anos e meio atrás Jesus tinha se manifestado a eles, dizendo: vinde a mim e eu vos farei pescadores de homem. Passa um filme na mente de Pedro, o dia que Jesus chamou ele, e ele largou a rede, a sociedade de pesca com Tiago e João, e seguiu a Jesus. O texto diz que ele estava nu, vestiu-se com uma túnica e pulou nas águas do mar da Galileia e começou a nadar. E quando ele começa a nadar em direção a Jesus, ele lembra o dia em que ele andou por sobre as águas em direção ao Mestre.
Ele está nadando nas águas do mar da Galileia e está passando um filme na sua mente. No dia da tempestade, quando ele disse: Senhor, és tu mesmo? Jesus disse: sou eu. Então, se és tu mesmo, manda eu ir ter contigo por sobre as águas. Jesus disse: então vem. Pedro saiu do barco e começou a pisar por sobre as águas, vencendo a lei da gravidade. Ele lembra daquele dia. Quando ele chega na praia, primeiro que os discípulos, os outros 6 que estavam no barco, o que ele viu? Barco pesado, pastor. Ele viu um peixe assado e ele viu pão. Quando ele vê o peixe e o pão, ele lembra do dia que Jesus multiplicou 5 pães e 2 peixinhos e alimentou uma multidão de quase 5.000 homens. Até então, as lembranças que Pedro está tendo são lembranças boas. Quando Pedro está nadando, ele lembra que ele está indo em direção a Jesus, andando por sobre as águas. Quando ele olha o pão e o peixe, ele lembra que Jesus multiplicou 5 pães e 2 peixinhos. Até então, as lembranças, pastora Rosana, são lembranças boas. Mas quando ele vê a fogueira, pastor, sabe o que ele lembra? Ele lembra que quando ele estava no pátio e fizeram uma fogueira para aquecer, ele assentou junto com os demais. E foi em volta da fogueira que ele negou Jesus por 3 vezes. Quando ele olha para a fogueira, o consciente dele acusa ele, porque ele negou a Jesus em volta de uma fogueira e agora ele está vendo uma fogueira. Jesus queria tratar com ele, porque Pedro tinha uma pendência com Jesus. E Jesus queria pegar ele. E Jesus dizia: um dia, no momento certo, na hora certa, eu vou pegar ele na curva. Eu vou tratar com ele. Tem pendências para ser resolvida. E de hoje não passa. Observe que era a 3ª vez que Jesus tinha se manifestado depois de ressuscitar. Porque, pastor Tiago, a primeira vez foi no monte chamado Caveira, quando Jesus se manifesta a Maria Madalena e a outra Maria. A segunda vez que Jesus se manifesta foi na casa, quando ele se apresenta para os discípulos dizendo: paz seja convosco, assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. E a 3ª vez que Jesus se manifesta foi na praia. Jesus não pegou Pedro no monte, Jesus não pegou Pedro na casa, mas pegou ele na praia, no mesmo lugar em que Jesus o chamou para ser discípulo e pescador de homens, no mesmo lugar. Oh, bendito seja o nome do Senhor nosso Deus. É interessante observarmos que nós temos aqui dentro deste milagre 3 milagres. Diga comigo, dentro deste milagre tem 3 milagres. Primeiro milagre dentro do milagre: eles pescaram peixes grandes no raso. Tem muita gente que diz, e principalmente pescador sabe, que para pescar peixe grande é no alto mar. Não adianta lançar a rede no raso, porque não vai pegar peixe grande. Mas o texto diz que eles estavam 100 metros da praia, e quando Jesus diz lança para o lado direito, eles lançaram, e o texto diz que eles pegaram peixes grandes. Quem é pescador sabe o que é peixe pequeno, o que é peixe médio e o que é peixe grande. Pescaram peixes grandes em águas rasas. Só quem pode fazer isso é Jesus. Na lógica humana, pescar peixe grande é em alto mar, é na beira, no meio do rio. Mas peixe pequeno pega no raso.
E peixe grande também pega no raso quando Jesus quer, porque Ele é o dono de tudo. Estava a quase 100 metros da praia, e na lógica eles deveriam pegar peixes pequenos, mas eles pegaram 153 grandes peixes. Grandes peixes. Eu profetizo que este ano de 2020 será ano de grandes vitórias, de grandes conquistas, de grandes realizações, porque Ele é fiel para te dar vitória. Segundo milagre dentro do milagre, a rede não rasgou. Na primeira pescaria que eles tiveram, de Lucas capítulo 5, a pesca maravilhosa, eles foram no alto mar, pegaram uma grande quantidade de peixes, e o texto diz que rompia-se-lhe as redes. Mas eles estão no raso, a 100 metros da praia do mar da Galileia. Lança a rede, 153 grandes peixes, e o texto diz que as redes não se romperam. Eu profetizo nesta noite, levante a mão, porque lá vai a profecia, que este ano de 2020 nada vai se perder. Diante desta pandemia você não vai perder o seu emprego, diante desta pandemia você não vai ficar doente, nenhum mal lhe sucederá, praga alguma chegará à tua tenda. Eu profetizo que a rede não vai rasgar, que a rede não vai romper, você não vai perder nada daquilo que Deus já colocou na palma da tua mão. Levante a mão e adore o nome de Jesus. Oh, glória a Deus. Primeiro milagre, pescaram peixes grandes no raso. Segundo milagre, a rede não rasgou, a rede não rompeu, não perderam aquilo que eles pescaram. Terceiro e último milagre. Isso me deixa de boca aberta. A Bíblia é linda. Vamos lá para o versículo 6. Olha só o que diz o texto, versículo 6. E ele quem? Jesus, lhes disse: lançai a rede à direita do barco, e achareis. Lançaram-na, pois, e já não a podiam tirar pela multidão dos peixes. 7 homens, 7 cabra macho, 7 apóstolos, 7 discípulos não conseguiram puxar uma rede com 153 grandes peixes. A mesma Bíblia que diz no versículo 6 que 7 homens fortes, 7 discípulos não conseguiram puxar a rede com 153 grandes peixes, é a mesma Bíblia que diz no versículo de número 11, que Pedro, quando Jesus diz: traz alguns peixinhos para a praia da praia, traz alguns peixinhos, Pedro, para a areia. Sabe o que Pedro faz? Pedro vai lá no barco e puxa sozinho o que 7 homens não deu conta de fazer, um homem faz sozinho. O que 7 discípulos não deram conta de fazer, Pedro faz sozinho. Pedro puxa a rede, porque quem está diante de Jesus tem força, tem vigor, arruma força da onde não tem. Eu profetizo nesta noite que 7 crentes que não podem fazer, você vai fazer sozinho, porque nesta noite Jesus está te cingindo de força, Jesus está te cingindo de vigor, Jesus está te fortalecendo. Aquilo que você não tinha condições de fazer, você vai fazer, e não vai precisar de ajuda humana, porque a ajuda do Espírito Santo vai te capacitar. O que 7 não conseguiu sozinho, Pedro conseguiu.
E já não podiam tirar a rede pela multidão dos peixes. 7 homens. Mas o versículo de número 11 diz: Simão Pedro subiu no barco e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, sendo tantos, e não se rompeu a rede. Surgiu força da onde não tinha, porque com Jesus é assim. Se você estiver longe de Jesus, você pode puxar e você não vai conseguir trazer a rede. Mas se você estiver de perto, do lado, encostado com Jesus, vai vir força da onde não tem. O que 7 não conseguiu sozinho, Pedro foi lá e puxou sozinho. E Jesus agora vai olhar para eles e diz: vinde, jantai. Por que Jesus disse vinde, jantai? Jesus poderia dizer vinde, tomai o café da manhã, porque a janta não é de manhãzinha, a janta é no começo da noite. E Jesus olha para eles e diz: vinde e jantai. E era de manhãzinha. Quando Jesus disse vinde e jantai, era porque Jesus entendia que eles passaram a noite inteira sem janta, lançando as redes. E Jesus, que sabe todas as coisas, Ele sabe quando você toma café, Ele sabe quando você almoça, Ele sabe quando você toma o lanche da tarde, Ele sabe quando você janta, Ele sabe quando você não toma café de manhã, Ele sabe quando você não almoça, Ele sabe quando você não toma o lanche da tarde, Ele sabe quando você não janta. E Jesus está preocupado com a janta que eles não tiveram na noite anterior. Até nisso Jesus se preocupa. Jesus olha para eles e diz: vinde e jantai comigo. É tão lindo servir esse Jesus que se preocupa até com a nossa janta. Olha para o seu irmão que está do teu lado. Jesus se preocupa até com o seu almoço, com a sua janta. Jesus se preocupa até com o seu lanche de manhã e com o seu lanche da tarde. Oh, que Jesus maravilhoso! Vinde e jantai comigo. Oh, aleluia. Esse Jesus está aqui nessa noite. Quem sente a presença dele, levante a mão e dá glória ao nome dele. Pedro pescou a noite toda. Diga comigo, Pedro pescou a noite toda à procura de peixe cru. Mas quando ele chegou na praia do mar da Galileia, ele sentiu o cheiro de peixe assado. Ele trocou o peixe cru pelo peixe assado. Quando Pedro chegou na praia do mar da Galileia, ele sentiu um cheiro gostoso, cheiro de peixe assado. Eu profetizo que nessa noite tem cheiro de milagre pronto. Eu vou profetizar nessa noite para você melhorar o teu glória. Eu profetizo que nessa noite tem cheiro de milagre pronto. Aquilo que você procurou a noite toda, Jesus está na praia do mar da Galileia com o peixe assado e está cheirando bom. Se prepare porque tem cheiro de milagre pronto. Se prepare porque tem cheiro de milagre pronto. Olhe para a pessoa que está do teu lado, diga para ele: aquilo que você precisa está na palma da mão de Jeová. Oh, glória a Deus. Trocou o peixe cru pelo peixe assado. O que é mais gostoso, irmão? Peixe cru ou peixe assado? Se bem que eu gosto do ceviche. E peixe cru é gostoso, ceviche. Mas assado é melhor. Aleluia. Assado é melhor. Aquilo que você precisa já está pronto.
Aquilo que você precisa, aquilo que você busca, aquilo que você quer conquistar já está pronto. É só tomar posse da bênção. Oh, glória a Deus. O texto diz que eles comeram peixe assado, comeram pão. E o versículo de número 15 me chama a atenção. E depois de terem comido, vírgula, lembre que Pedro tinha uma pendência para ser resolvida com Jesus. Pedro estava com descrédito com Jesus. Pedro estava com a conta negativa com Jesus. E Jesus dizendo: eu vou pegar Pedro. Não peguei no monte, não peguei na casa, mas eu pego na praia. Se Jesus não te pegar no monte, não te pegar na casa, mas se prepare, porque da praia você não escapa. Ele pega você na praia e trata contigo quando Ele quer, da maneira que Ele quer, do jeito que Ele quer, porque Ele é Deus. Mas interessante que o versículo 15 diz: e depois de terem comido, primeiro Jesus alimenta Pedro. Primeiro Jesus dá o alimento, para depois curá-lo. Primeiro Jesus enche o estômago de Pedro, para depois tratar com ele. Primeiro Jesus dá o que comer, para depois tratar nas feridas. Primeiro Jesus dá o que comer, para depois restaurar o ministério de Pedro. Primeiro Jesus dá alimento espiritual. Deus, Jesus, Ele vai dar aquilo que você precisa para comer, para se fortalecer, e depois Ele vai tratar contigo. E o tratamento de Jesus dói, mas é para tua vitória, é para o teu sucesso, é para você se fortalecer, se fortificar. Primeiro Jesus dá o que comer e depois Ele trata. Aí Jesus vai olhar para Pedro. Pedro está olhando a fogueira e lembrando o dia que ele negou a Jesus no pátio. Jesus olha para ele, Pedro olha para a fogueira, e vai passando um filme na mente de Pedro. O dia que ele disse: Jesus, se for preciso eu vou contigo até a cruz, eu morro contigo, nós estamos juntos. Jesus diz: antes que o galo cante 3 vezes, tu me negarás. Conhece esse homem? Conheço não, nunca vi, nem tenho ele no Facebook, nem é meu amigo, nunca ouvi falar. E a moça dizia: a tua fala te denuncia. Não adianta, crente que é crente, irmão, não dá para esconder, até a fala denuncia crente. Conhece esse homem? Nunca ouvi falar, nunca vi. Conhece esse homem? Não sei de que vocês estão falando. E o galo cantou, e ele chorou amargamente. Passa um filme na mente de Pedro. E Jesus olha para ele e diz: Pedro, tu me amas mais do que a estes? Mais do que os 6 companheiros seus? E Pedro diz: Senhor, tu sabes que eu te amo. Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes que eu te amo. Pedro, tu me amas? Pela 3ª vez. Pastor Tiago, por que foi 3 vezes a mesma pergunta? É porque Pedro lá atrás negou a Jesus 3 vezes. E Jesus quer que Pedro confesse que ama Ele por 3 vezes. Pedro, amas-me? Senhor, tu sabes de tudo, tu sabes que eu te amo. Aí Jesus olha para ele e disse: então largue a rede, porque eu te chamei para ser pescador de homens. Vai e apacenta as minhas ovelhas.
Pedro foi restaurado, o ministério de Pedro foi restaurado, e nesta noite Deus está dizendo que ministérios estão sendo restaurados. Jesus está dizendo para você nesta noite: jogue a rede para o lado de fora, não use mais a rede, porque Ele te chamou para ser pescador de homens, Ele te chamou para o ministério, e nesta noite Ele está confirmando esta chamada. Quem crê nesta palavra, levanta a mão e adore a Ele. Se coloque de pé para juntos adorarmos o nome do Senhor. Jesus não pegou Pedro no monte, não pegou Pedro na casa, mas pegou Pedro na praia. Mas Pedro não escapou. Pedro quis desistir de Jesus, mas Jesus não desistiu dele. A palavra de Deus para a tua vida nesta noite é essa: eu não desisto de você. Hoje eu restauro o teu ministério, a tua força, a tua família, o teu casamento, os teus filhos. Eu estou sentindo Deus aqui nesta casa. Deus está neste lugar. Deus está neste lugar. Quem está sentindo, levante a mão para o céu e dá glória a Deus, porque da glória a Deus não cobra nada, é de graça. E se é de graça, então pode dar glória a Deus, pode dar aleluia. Quem é batizado pode falar em línguas estranhas. Nós estamos na casa do Pai, e se estamos na casa do Pai, nós temos liberdade para adorá-lo, para bendizer o seu nome. A Bíblia diz que onde há o Espírito de Deus, aí há liberdade. Adore o Senhor nessa noite. Adore, 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 adore. Urabacandarabachuribicandaraia. Quem veio adorar, levante a mão e adore o nome do Senhor. Santo Espírito, o Espírito Santo de Deus está aqui nesta noite. Oh, glória a Deus. Vem com cura. Deus está falando com alguém aqui nesta noite. Receba este louvor como mensagem profética para a tua vida. Cura, Jesus. Restaura, renova. O que dizer? Levante a mão e adore o nome do Senhor. O que fazer quando Ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez. Oh, glória a Deus! Recebe de Deus agora. Dalabaxadarabacandaraia. Nosso amigo, Plá, plá, sicandaraba, choramandarabahaya. Liparabanda, calaba, chorabaia. Adore, 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 adore. esperamos pelo seu soprar. Oh, glória a Deus, aleluia. Com seu olho venha nos ungir. Eu sinto a presença de Deus aqui nesta noite. Aleluia. E com teu Aleluia. fogo Aleluia. vem nos Aleluia. batizar. Aleluia. Aleluia. Urabacalabaxandarabacaia. O que dizer? O que fazer quando Ele vem aqui? Ele já está aqui nesta noite, sinta a presença dele. Mais que ser bem-vindo,
nós te desejamos outra vez aqui. O que fazer quando Ele vem? Levante a mão e adore o nome do Senhor. Aleluia. Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Faz-se novo, faz-se novo o teu povo. Você que sentiu de Deus e sair do seu lugar e vir aqui à frente, respeitando o distanciamento. Se você sentir de Deus e sair do seu lugar, faça isso com alegria. Jesus quer tratar contigo aqui nessa noite. Jesus quer te fortalecer aqui nessa noite. Já está vindo a primeira pessoa, a segunda, a terceira, a quarta pessoa. Hoje é noite de restauração. Hoje é noite de restauração. Hoje Ele restaura a tua vida espiritual. Hoje Ele renova as promessas dele na tua vida. O que dizer? O que fazer quando Ele vem aqui? Ai, que ser glória a Deus. Recebe renovo, recebe renovo, recebe renovo. O que dizer? O que fazer quando Ele vem aqui? Oh, glória a Deus. Alabash, andará. Quem é batizado fala em línguas. 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 Quem sabe faz tempo que você não dá uma rajada de glória a Deus, mas nessa noite tira o pó da garganta. Deixa Deus te usar, deixa Deus te renovar. Ele está aqui, Ele está aqui. Eu estou sentindo a presença dele aqui. Ele chegou, Ele chegou. Ele está na casa. Só quem está sentindo, levanta a mão e adore Ele. Eu quero ouvir você adorando a Deus. Vai, adore, adore do seu jeito, da sua forma, da sua maneira. De novo, o teu povo bate. Oh, glória a Deus! O Espírito de Deus me diz que chegou crente aqui nesta noite, que tentou a madrugada toda, se escopou, perdeu as forças, tentou parar, tentou desanimar, tentou retroceder, mas Jesus chegou na praia, Jesus chegou na praia, Jesus chegou na praia. Ele é a solução, Ele é o renovo, Ele é a força. Quem crê, levanta a mão, adore a Ele agora. Combate, o que dizer, o que fazer quando Ele vem? Ele está chegando na praia. Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez. Oh glória, oh glória.
Ela bashura pakara bashura badarabaya. Ela pa pecalapa supite. Eu estou sentindo Deus aqui. Alapando pedetias. Uribikinika sikanando kaiase. Duplify jomaneri picando tacaia subia. Deus está renovando o crente aqui nesta noite. O diabo diz: eu vou matar sonho, eu vou matar casamento, eu vou matar projeto, eu vou matar filho. Mas o Jeová de guerra levantou ao teu favor nesta noite, dizendo: nela você não toca, nele você não toca. Ele é meu, ele é minha, ele é meu, ele é minha. Só quem é de Deus levante a mão, adore a Deus. Eu sinto Deus aqui. Adore a Deus, dá lugar. Dá lugar para Ele aí. Alapachora pra candaraia. Urabadaraba. Olha Deus aí. Alapachoribi. Já tem crente falando em línguas. Olha aí, alabache, calabache, uribicandaraia. Eu estou sentindo Deus aqui. Alabachore bicadaraba shuribicanaraia. Pipa chucalaba xerebicalamandarabahaya. Oh glória a Deus, oh glória a Deus. Você tentou a madrugada toda, não conseguiu, mas Jesus está chegando de manhãzinha na praia e está dando uma nova direção. Receba a direção de Deus para a tua vida nesta noite. Querido Deus e eterno Pai, nós te louvamos pela tua palavra. A tua palavra que é martelo que esmiúça a penha. A tua palavra que é lâmpada para os nossos pés e luz para o teu caminho. A tua palavra é como doce, como mel a nossa boca. A tua palavra, Senhor, que fortalece o fraco, que anima o desanimado, que abre a visão daquele que está com a visão ofuscada. A tua palavra é fiel e digna de toda aceitação. Nós pregamos a sua palavra e nós cremos, Senhor, que a palavra faz efeito. A palavra gera fé e esperança. A palavra gera força. E eu creio que tem crentes aqui nesta noite que vai sair mais forte do que ontem. Eu creio, Senhor Jesus, que quando as forças se esvaem, que quando as forças humanas vão embora, o Senhor se apresenta dando uma nova direção. Senhor, nos dê direção neste ano de 2020. Nós cremos que a rede não vai romper. Nós cremos que a rede não vai rasgar e nós não iremos perder nada daquilo que o Senhor já colocou na nossa mão. Pedimos, Senhor, a tua bênção sobre vidas, sobre famílias aqui nesta noite. Restaura sonhos, restaura projetos, restaura, Senhor, ministérios, restaura famílias. Senhor, que haja uma restauração espiritual nesta noite sobre vidas aqui neste lugar. Pessoas que estão clamando por um milagre, pessoas que estão pedindo por uma intervenção divina, pessoas que estão pedindo, Senhor, uma bênção, uma vitória que só o Senhor pode fazer. Nós cremos no teu poder, nós cremos na sua força, nós cremos na tua onipotência
presciência, na tua onisciência, na sua presciência. Nós cremos que tu és o dono de tudo, e nesta noite o Senhor já está colocando a mão. Abençoa os teus filhos. É a nossa oração nesta noite, em o nome de Jesus. Oh, glória a Deus.